Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nosso assunto de hoje é super importante, que é o Protocolo de Kyoto. Então, o Protocolo de Kyoto ele já é, claro, muito antigo. Inclusive eu lembro de ter estudado, de ter visto sobre ele na escola, mas confesso que eu só realmente entendi a importância dele nos últimos anos. Então, ele tem uma importância muito relevante para todos nós. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que ele é, os objetivos, como ele surgiu e como que ele influencia a nossa vida até os dias de hoje. Então vamos lá. Então o Protocolo de Kyoto, ele é um tratado internacional que tem o objetivo de combater as mudanças climáticas através da redução das emissões dos gases causadores de efeito estufa. Então ele foi iniciado lá em 11 de dezembro de 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, mas ele entrou em vigor apenas em fevereiro de 2005. E o Protocolo de Kyoto ele é um marco muito importante nos esforços globais, para que buscam mitigar todas as mudanças climáticas, estabelecendo um compromisso dos países, compromissos específicos para os países desenvolvidos e também para as economias em transição, que são conhecidas como os países do Anexo 1. E o Protocolo de Kyoto ele surgiu como uma extensão da Convenção Quadro das Nações Unidas, da ONU, sobre a mudança do clima, a UNFCCC, que foi estabelecida lá na cúpula da Terra em 1992, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então ele é uma consequência de 1992, que foi iniciado em 97 e passou a entrar em vigor em 2005. Então, lá em 92, eles reconheceram que os países desenvolvidos, eles eram historicamente responsáveis pela maior parte das emissões dos gases causadores de efeito estufa, e o protocolo impôs essas metas obrigatórias de redução das emissões, enquanto os países em desenvolvimento, eles foram apenas incentivados a adotar medidas voluntárias, ou seja, os países desenvolvidos já tinham essa obrigatoriedade e os países em desenvolvimento era voluntário. E quais eram os objetivos do Protocolo de Kyoto? Então, o primeiro deles, a redução das emissões dos gases causadores de efeito estufa. Esse é o principal objetivo do protocolo, reduzir essas emissões pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990 durante o período de compromisso inicial, que foi de 2008 até 2012. Também o estabelecimento de mecanismos flexíveis para ajudar os países a cumprirem as suas metas. O protocolo ele introduziu 3 mecanismos flexíveis. O primeiro deles é o comércio de emissões. Então ele permite que os países do Anexo 1, que estão em desenvolvimento, comprem e vendam permissões de emissão entre si. Depois, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, que permite que os países do Anexo 1 invistam em projetos de redução de emissões em países em desenvolvimento, ou seja, recebendo créditos de emissão em troca. E também a implementação conjunta. Então, permite que os países do Anexo 1 implementem projetos de redução de emissões em outros países do Anexo 1, obtendo também créditos de emissão, que são o que nós conhecemos hoje, que são os créditos de carbono. Então, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ele permitiu essa comercialização, que os países investissem em projetos com esse objetivo de reduzir as emissões. E também tem a questão do apoio aos países em desenvolvimento. Então, o protocolo ele também buscou apoiar os países em desenvolvimento na adoção de tecnologias mais limpas, na adaptação às mudanças climáticas, fornecendo todo um respaldo, uma assistência tanto técnica quanto financeira. Certo? E quais foram os resultados desses mecanismos, dessas maneiras de gestão buscando reduzir as emissões? A primeira fase, que foi de 2008 até 2012, foi um misto de processos, de desafios, de alguns sucessos e alguns pontos que deram errados. Então, enquanto alguns países, por exemplo, como o Reino Unido e a Alemanha conseguiram reduzir significativamente as suas emissões, alguns outros, como o Canadá, não atingiram as suas metas e eventualmente se retiraram do protocolo. E alguns exemplos de sucesso que nós tivemos. Então, a União Europeia. Então, ela implementou políticas bem ambiciosas de energia renovável, de eficiência energética e conseguiu uma redução global das suas emissões. Assim como o Japão. O Japão também investiu muito grande em tecnologias de eficiência energética, em energias renováveis, tudo isso contribuindo para a redução das emissões. E quais são os principais desafios? Então, os Estados Unidos, embora eles tenham sido signatários do protocolo, os Estados Unidos nunca ratificaram o protocolo, ou seja, eles nunca se comprometeram com as metas de redução.
E o Canadá se retirou ali formalmente, né, no ano de 2011, alegando que as metas eram economicamente inviáveis, que o país não poderia seguir. Então essa foi a primeira fase. Depois do ano de 2013 até o ano de 2020, nós tivemos o que chamamos de segunda fase. A segunda fase é conhecida como a emenda de Doha, né? Então ela enfrentou também desafios maiores ainda comparados com a primeira. Muitos países como a Rússia, o Japão, a Nova Zelândia não se comprometeram com as novas metas, né? Viram que não conseguiam atingir. E a cobertura do protocolo, então, ela foi reduzida, né? Abrangendo apenas uma pequena fração das emissões globais que foram, né, planejadas lá em 1997. E apesar de todas essas limitações, desses desafios, o protocolo teve impactos muito significativos. O primeiro deles foi o estabelecimento do mercado de carbono. Então ele foi, gente, muito importante, né? Fundamental para a criação e para a expansão dos mercados de carbono que nós temos hoje, incentivando a redução das emissões, tudo isso através de mecanismos econômicos. Assim como motivou bastante o desenvolvimento de tecnologias limpas, as energias renováveis, tecnologias de baixa emissão de carbono, parques eólicos, né, parques solares, tudo isso também veio desse incentivo do protocolo. Assim como a questão da conscientização global, né, que aumentou muito ao redor do mundo a necessidade dessa ação climática global, preparando todo o terreno para o que vinha acontecer depois no Acordo de Paris em 2015. Certo, então outra consequência, né, que veio lá do protocolo de Kyoto, teve a primeira e a segunda fase, nós tivemos em 2015 no Acordo de Paris. Então o Acordo de Paris ele pode ser visto como um sucessor do protocolo de Kyoto, com um enfoque, né, agora nesse momento mais inclusivo, mais flexível e, claro, mais atualizado. Então, diferentemente ali do que aconteceu no protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris ele envolveu compromissos de todos os países buscando reduzir as emissões, né, estabelecendo metas que foram nacionalmente determinadas. E qual o impacto do protocolo em políticas nacionais? Então, na China, embora, né, não tenha obrigações com o protocolo de Kyoto diretas, a China também se tornou uma líder mundial em energia renovável e a gente pode falar que ela foi sim influenciada por essas metas, por todo esse legado do protocolo lá da década de 90. E o Brasil, né? Então, o nosso país também utilizou mecanismos como o MDL para financiar projetos de energia limpa, buscando reduzir o desmatamento na Amazônia, diversificando a nossa matriz energética. Então, tudo isso veio desse objetivo, desse conceito que surgiu lá no protocolo de Kyoto inicialmente. Então, ele foi com certeza um passo muito importante, né, na luta contra as mudanças climáticas e ainda é, porque nós vivemos os reflexos dele até hoje, mostrando, né, a viabilidade, a importância dos acordos internacionais com o objetivo de reduzir as emissões. Então, apesar de todas as limitações, desafios, né, as metas estabelecidas foram com certeza uma base para os esforços globais que nós vemos até os dias de hoje, e eles influenciam ainda políticas climáticas ao redor de todo o mundo. Então, a importância, né, desse aprendizado que nós tivemos lá com o protocolo de Kyoto, lá atrás, buscando aprimorar os recursos, a cooperação internacional, que é muito importante, buscando, né, combater as mudanças climáticas, tudo isso, né, evidencia a importância de um compromisso coletivo que busca pautas tão importantes quanto a da sustentabilidade, né, buscando reduzir o impacto das mudanças climáticas. Certo, gente? Então falei hoje para vocês um pouquinho sobre o protocolo de Kyoto, sobre a importância, a criação e os reflexos que nós vivemos até hoje. E se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal. Inclusive no canal tem vários vídeos sobre sustentabilidade, sobre agenda ESG, sobre pontos bem importantes que a gente vê no nosso dia a dia e é importante que a gente tenha conhecimento. Não esquece de deixar o seu comentário, compartilha com seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!